Vamos nos colocar de pé. Feche seus olhos e vamos entrar em um ambiente de adoração. A nossa vida deve ser um estilo de adoração, um estilo de vida de adorador. Mas existem momentos em que nós nos reunimos e essa é uma adoração diferenciada. Quando nós nos reunimos como família espiritual, como ministros, como irmãos, para celebrarmos juntos e adorarmos juntos a um único Deus. A palavra dele diz que quando se reúne 2 ou 3, quando pessoas se reúnem em nome dele, ali ele se faz presente. Então vamos, reunidos aqui, chamar a presença do Senhor. Senhor, nós te convidamos para entronizar-se nesse lugar. Seja entronizado, seja engrandecido e glorificado no meio dos louvores da sua igreja. Deus, hoje a chuva nos surpreendeu, mas independente de a quantidade de pessoas, nós queremos aqui juntos nos reunir para te adorar. Eu quero declarar, Pai eterno, que o Senhor gere fome e sede em nossos corações por aprender mais de Ti. O nosso desejo, Senhor, é pregar a Tua palavra. O desejo e a proposta desse Tadel aqui é formar líderes, formar homens e mulheres que Te amam, que Te temem, que Te buscam. Formar homens e mulheres que estão, Senhor, com o coração queimando por fazer a Sua vontade. Um coração queimando, Senhor, por Te agradar. Um coração queimando por fazer a diferença nessa terra. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem essas pessoas aqui nesse lugar. Se o inimigo está enfraquecendo, se o inimigo está desanimando, eu quero declarar que toda armadilha e toda arma forjada do inimigo contra a sua igreja, contra os seus filhos, contra a adoração, contra o posicionamento seja quebrado. E que em nome de Jesus o Senhor venha nos levantar, venha nos posicionar, venha nos fortalecer, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões. Lava-nos, Jesus, com o sangue do Teu Filho. Lava-nos, Pai, com o sangue do Teu Filho. Lava-nos com o sangue de Jesus. Lava-nos com o precioso sangue de Jesus. O sangue que purifica pecados. O sangue que estabelece a vontade do Pai. O sangue que cura feridas. O sangue que regenera o espírito, a alma e o corpo. Eu declaro que esse sangue esteja sobre nós, derramado nessa noite. E, Senhor, libera sobre nós a Sua vontade. Libera sobre nós mais de Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fique à vontade em nosso meio. Fique à vontade em nosso meio. Fique à vontade no meio da sua igreja. Fique à vontade, Senhor. Fique à vontade, Senhor. Que no espírito de liberdade esteja sobre nós. E na liberdade do Senhor nós venhamos nos mover. Aqui que é necessário preparar um ambiente para que nós possamos ser cheios. E nessa noite que nós possamos preparar esse ambiente com arrependimento, porque só podemos ser cheios dele quando nós nos arrependemos. Só podemos ser cheios e a glória dele só vem sobre nós quando nós reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores. Que nessa noite você tire um momento de arrependimento. Você tira um momento de se arrepender, começa a falar com Deus, começa a lembrar a Deus, começa a pedir: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Queremos ser cheios de Ti, queremos
palavra de vida eterna. Somente Ele tem um caminho, somente Ele é o caminho, somente Ele é a ponte. Que possamos nessa noite ser cheios dEle, que possamos nessa noite ser cheios do Espírito de Deus.
Peça para ser cheio. Continue clamando, continue chamando. Não me continue dizendo: enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.
Declare com tua glória, com tu. Declare. Enche-me de ti Até transbordar. até transbordar. Faça dessa canção a sua oração. Diga: com tu. Ore isso, ore isso. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. Enche-nos, Senhor. Colossenses, depois de Filipenses, capítulo 3, versículo 23. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração. 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 Existem 2 mandamentos na Bíblia que resumem toda a Bíblia. Quando Jesus ele estava ensinando os seus discípulos, e ele ensinava as multidões, certa vez as pessoas lhe perguntaram: Senhor, quais são os maiores mandamentos? Quais são os 2 principais mandamentos? Ele disse: o primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 versículos, eles são o resumo da Bíblia toda. Toda. O próprio Cristo diz que nisto está a lei e os profetas. Toda a profecia e toda a palavra se resume nesses 2 versículos. Às vezes eu falo que para ser crente de verdade, a gente não precisa de muito, a gente só tem que obedecer 2 versículos. E quando o Senhor ele nos instrui a amá-lo, quando o Senhor ele nos instrui a servi-lo, ele não fala que a gente deve apenas servir, ele fala que o serviço, que o amor, que a honra que ele quer que nós o prestemos seja de todo o nosso coração. E uma adoração de todo o coração, porque eu tenho esse versículo aqui, esses 2 versículos, ou principalmente o 23, como o texto que define, para mim, na minha concepção, esse é o versículo que define o que é adoração. Que é fazer tudo, seja abrir uma Bíblia, seja vestir uma roupa, seja fazer uma postagem na internet, seja varrer o chão, seja passar uma lixa na parede. Tudo é tudo. Faça-o de todo o coração. Não é de metade do coração, não é mais ou menos.
Está entendendo, Isaías? Porque é a Cristo Senhor que estás servindo. É ao Rei de todo o universo, aquele que pintou e desenhou um mundo nos seus mínimos detalhes, que colocou o cílio nos seus olhos, que colocou 3 ossos minúsculos nos seus ouvidos, que sem ele você não consegue ouvir. Então, uma pintinha para ele sim faz a diferença. Uma graminha, uma poeirinha, sim, para ele faz a diferença. Adorar a Deus de todo o coração está relacionado a você dedicar todo o seu amor naquilo que você vai fazer. Porque o coração fala de nossas emoções, o coração fala daquilo que nós temos em apego, daquilo que a gente faz com intensidade, daquilo que a gente faz com paixão, daquilo que a gente faz com amor, com alegria. Então ele falando, me dedique todo o seu amor em tudo que você fizer. Seja entregar um copo d'água, seja tocar um instrumento, seja preparar uma palavra para ministrar para alguém. Faça isso com paixão. Faça isso com lágrimas nos olhos. Faça isso com alegria. Faça isso com entusiasmo, se arrepiando. Faça isso de todo o coração. Faça com prazer. Poxa, não, a bordinha aqui está suja. Eu vou ali, vou lavar primeiro. Não, está molhado, eu vou secar primeiro. Eu vou entregar. Pastor, mas isso é coisa de gente frouxo, isso é coisa, os machistas dirão, isso é coisa de gente à toa, de gente que não tem mais nada para fazer, que fica ali lisando uma parede até tá 100% bom, que fica minuciosamente pegando ali. Tudo quanto fizeres, faça de todo o coração. Quando você vai arrumar a sua cama, você arruma de todo o coração. Quando você vai organizar as suas roupas no guarda-roupa, você faz isso de todo o coração. Nós estamos aqui no Tadel e o nosso intuito é ministrar sobre a palavra. Mas se isso não é viver a palavra, o que será então? A gente pensa que ser cristão se limita a orar, ler a Bíblia, jejuar e vir para a igreja. Ser cristão é expressar quem o Criador do mundo é. Ser cristão é manifestar em todo tempo, em todo lugar, em todas as ocasiões e para todas as pessoas, um Deus perfeito que está acima de todos os outros deuses. Então, quando você for pregar, quando você for cantar, quando você for abrir um culto, quando você for ministrar um louvor, quando você for dar uma palavra de oferta, quando você for ministrar uma célula, evangelizar para alguém, não faça isso de qualquer maneira. Faça-o de todo o coração. Faça com alegria, faça com amor, faça com paixão, faça com agonia. Você sabe quando você está amando ou querendo ver um bebezinho tão lindo que você fala, que gostoso, que dá aquela agonia. Alguém apaixonado, alguém que o nível de adrenalina e de serotonina, os hormônios positivos dele vão lá em cima. Assim que você deve louvar, assim que você deve tocar, assim que você deve pregar, assim que você deve liderar, assim que você deve ministrar. Quando o Senhor Jesus, ele disse que nós devemos amá-lo de todo o coração, ele está falando de um amor intenso.
Quando ele está falando que a gente deve servir de todo o coração, ele está falando de um serviço intenso. Hoje eu estava meditando, nesse tempo eu estou meditando no Evangelho de João, e hoje eu estava meditando no texto em que o Senhor fala que Ele é o bom pastor. E Ele falou que o bom pastor, que é Ele, dá a vida pelas ovelhas. E nada mais justo do que nós pelo menos pagarmos na mesma moeda, darmos a nossa vida por Ele. Mas a gente falha tanto na nossa adoração que a gente não consegue cumprir um horário, que a gente não consegue acordar mais cedo, dormir um pouco mais tarde, que a gente não consegue abrir mão da comida, que a gente não consegue abrir mão de uma maquiagem, abrir mão de um filme, abrir mão de um momento de lazer, abrir mão do nosso cansaço, do nosso descanso, que seja, para poder estar mais perto dele, ou poder participar daquilo que ele está fazendo na terra. A diferença entre uma ovelha e um pastor, ou um líder e um liderado, é que o líder, ele pensa como Jesus. E por isso que ele faz além. E por isso que ele se dedica mais. E por isso que ele se destaca. Porque a figura física de um líder é aquele que entre os outros se destaca. Por mais que ele não seja um líder, ainda em exercício, mas a pessoa dele se destaca no meio de um número grande de pessoas. Porque aquilo que ele faz é mais excelente. A forma de ele orar é diferente. A forma de ele adorar é diferente. A forma de ele tratar as pessoas é diferente. E na realidade não é um diferente para ruim, é um diferente que é o certo a se fazer. Não é que ele é melhor do que ninguém, apenas ele entendeu que ele precisa fazer da forma correta. E nós precisamos, irmãos, amar o Senhor de verdade. Como eu disse, tudo o que nós fazemos, é ou precisa ser uma adoração a Deus. A forma de nós comermos, a forma de nós cuidarmos da nossa saúde. Quando ele diz de toda a tua alma, ele fala com todos os seus, porque a alma fala dos nossos pensamentos ou intelecto, vontades, emoções. Ele fala que nós devemos amá-lo com toda a nossa mentalidade, dedicar a ele a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de sentir e de se entregar, os nossos desejos nós devemos entregar totalmente naquilo que nós vamos fazer. Quando ele diz que nós devemos amá-lo de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, ele está falando de uma dedicação, de às vezes suar a camisa, de às vezes abrir mão de um tempo com a família, de às vezes abrir mão de um tempo com os amigos, de às vezes abrir mão de uma hora extra, às vezes abrir mão de fazer algo para você e dedicar essa força para fazer algo para Ele, ou pensar no que você está fazendo, ou qualquer coisa que você fizer, fazer com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, não apenas pensando de qualquer jeito, amando ou se dedicando de qualquer jeito. A diferença entre os pregadores que foram grandes avivalistas é que a paixão e o amor por almas esteve acima da sua própria vida. O desejo de fazer algo excelente para Deus fizeram eles perderem noites de sono,
fizeram eles perder, às vezes até a sua saúde. Não dizendo que nós devemos servir ao Senhor de maneira imprudente, mas algo que ministra muito meu coração nesse texto é que o Senhor, Ele fala que não é só orar, não é só ler a Bíblia, não é só pregar a palavra, não é só cantar. Ele fala tudo o que fizermos. Devemos fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Se você veio aqui no Tadel hoje só porque é dia de Tadel, só porque eu insisti, chamei, falei que todos os líderes tinham que estar, talvez o Senhor não será adorado com essa atitude sua. Agora, se você entende que o Senhor, Ele está preparando um povo e você tem anseio de ser parte desse povo que vai fazer a diferença na terra, você não perde uma oportunidade de ouvir uma mensagem que vem do coração dele, de levantar as suas mãos em adoração. E quando você vai fazer isso, você é mesmo cansado, mesmo por um dia atarefado, mesmo cheio de problemas na cabeça, você consegue tirar isso de lado e entregar-se completamente para ele. Quando você for liderar, lidere com todo o seu coração. Quando você for pregar, pregue com todo o seu coração, como para o Senhor e não para as pessoas que estão ouvindo. Já aconteceu várias vezes de eu estar pregando e pessoas se levantarem e saírem. Por que eu não paro? Porque eu estou fazendo para o Senhor e não para homens. Já aconteceu de várias vezes as pessoas desonrarem no momento da palavra, estar conversando ou brincando, estar distraído ou dormindo, mas eu estou fazendo para o Senhor e não para homens. Então continuo pregando na mesma intensidade, continuo adorando no mesmo clamor. Já aconteceu várias vezes da gente estar adorando e olhar para o público e o público está morto, está morno, e isso não alterar a nossa adoração, porque a nossa adoração ela é para o Senhor e não para as pessoas. Tudo quanto fizeres, tomar um banho, tomar um café, se assentar, como para o Senhor e não para homens. Eu a cada dia estou aprendendo, estou desejoso de chegar nesse lugar, de que todo o meu ser, todo o meu respirar seja um motivo de glória para Deus. E ele ainda fala que quando nós fazemos todas as coisas de todo o coração para agradar a Deus, ele fala que do Senhor nós recebemos uma recompensa. Do Senhor nós receberemos a recompensa e uma herança. Em outras palavras, não é o homem que vai te honrar, não são as pessoas, não é o seu marido, não é a sua esposa, não são os seus filhos, não são o seu patrão. Às vezes você trabalha igual um doido. Eu já ouço pessoas muito falando isso: pastor, eu dou o meu sangue, eu dou o melhor de mim, mas eu vou sair daquela empresa porque o meu patrão não está me vendo, eu não recebo um elogio, um centavo a mais, eu faço tudo o que eu posso, eu estou com desvio de função. Quantas pessoas já não falaram isso comigo? Cara, se você estiver fazendo para agradar o seu patrão, você só vai receber aquilo que ele pode te dar, e talvez ele não vai te dar nada. Mas se você estiver fazendo para honrar e adorar a Deus, ciente, você pode ficar ciente que do Senhor você vai receber uma recompensa e uma herança. Se não aplaudirem a sua pregação, se não louvarem junto com você, se não te incentivarem, se não te recompensarem aqui na terra, existe uma recompensa reservada para nós no mundo espiritual. E a Bíblia fala que aquele que faz para agradar o que está em oculto receberá uma recompensa pública. Não era isso que eu ia falar, não, mas tá bom. A primeira técnica
se eu tiver hoje de falar sobre técnica de ministração, modo de pregar a palavra, de fazer a obra de Deus, se eu tiver de usar aqui um primeiro termo, eu creio que é isso aqui. Não adianta você pregar, não adianta você liderar, não adianta você cantar, não adianta você estar no altar, estar varrendo a igreja, se você não está fazendo de todo o coração. Por que não adianta? Porque isso aqui tudo é espiritual, até varrer a igreja é espiritual. Ligar um ventilador é espiritual. Se você está fazendo isso apenas porque está calor e você está sentindo calor e quer se refrescar, ou apenas porque você está querendo que alguém veja que você fez, ou para jogar na cara, não teve ninguém que fez, fui lá e fiz, você não vai receber recompensa nenhuma. Agora, se você faz pensando, Senhor, eu vou preparar um ambiente para que a sua presença venha e para que as pessoas estejam o mais confortável possível para ouvir a sua voz. Eu vou preparar a casa, eu vou limpar a poeira, para que o Senhor seja aqui adorado e não haja murmuração, para que o Senhor seja aqui glorificado e ninguém seja distraído com as coisas que estão fora do lugar. Por que eu gosto de arrumação? Lá em casa, às vezes todos os dias, às vezes não, todos os dias, eu acordo e a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a bagunça do lugar. Porque eu sei que um ambiente organizado é um ambiente preparado para que a glória dele se manifeste. Um ambiente onde tem desordem, onde tem sujeira, onde tem confusão, onde tem desunião, ele não vem. Então, não adianta pregar, não adianta liderar, para depois você falar, não, ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém falou nada, ninguém elogiou. Se você estiver esperando a aprovação de pessoas, você pode perder a aprovação de Deus. É Cristo que te capacita. Foi Ele quem te chamou. Você não está fazendo por números. Nós não fazemos a obra de Deus por números. Por mais que os números eles sejam atrativos, eles nos agradam. Que gostoso é ver quando você está liberando uma palavra e existem muitas pessoas ali te ouvindo, te recebendo. Mas muitas vezes o número ele agrada muito mais um homem do que a Deus. É muito mais um desejo nosso que haja um público grande para nos ouvir do que uma verdadeira eficácia no público que está ouvindo. A motivação em ter muitas pessoas ouvindo é para tirar uma foto bonita? Ou é para que almas ouçam aquilo que vem da parte do Senhor e sejam transformadas? E se uma alma foi transformada, glória a Deus. Tudo que você fizer, faça de todo o coração. Não suba nesse altar se for para cantar de qualquer jeito. Não suba nesse altar, não pegue nesse microfone se não for para pregar sem desejo, sem vontade, sem alegria. Não evangelize se você não tiver paciência, se você não tiver queimando aquilo que você está transmitindo em seu coração. O que vai gerar frutos é a sua intensidade na forma de adorar, na forma de pregar, na forma de ministrar. Que as pessoas olhem para você e falem, cara, como aquele cara pregou com intensidade, como aquela mulher pregou com alegria, como aquele louvor fluiu com... Nossa, eu olhava assim, eu sentia fluindo algo poderoso de dentro dele e de dentro dela.
Quando os seus liderados olharem para você, que eles falem, cara, eu quero ser como você, eu me inspiro na sua liderança, eu me inspiro nas suas ministrações, cara, eu olho você pregando, eu olho você agindo, como você resolve as coisas, eu falo, caraca, eu tenho que aprender isso, eu tenho que ser assim. Que os seus liderados, porque muitas vezes os liderados da gente, eles não se empenham, eles não se entregam, eles não fazem, porque às vezes eles não veem em nós uma inspiração. Você precisa ser inspiração para aqueles que estão à sua volta, porque uma das maiores marcas de Jesus é que Ele foi e é inspiração para toda a humanidade. Então que você pregue de maneira inspiradora. A palavra pregar significa falar com a intenção de convencer. Pregar significa falar com a intenção de convencer. Será que você tem conseguido convencer as pessoas que estão te ouvindo? Será que a palavra que está sendo liberada através da sua vida tem alcançado um lugar no coração das pessoas e feito a diferença? Eu fico impactado com quem tem o dom de vendas, com quem tem o dom de convencimento. Pega um produto aqui, talvez aquele produto não seja tão bom, mas a forma de ele falar, a forma de ele apresentar aquele produto é uma forma tão boa de se transmitir, é tão convincente, que você fala, me dá aí. Outro dia eu fui comprar aqui, irmãos, uma pomada. Fui comprar não, estava passando na feira. O cara me abordou. Aquele cara foi um vendedor que eu falei, cara, esse aí, tira o chapéu. Aquele cara me abordou e eu estava andando na feira e ele, rapaz, meu amigo, estendeu a mão com tanta alegria que se eu desviasse, cara, eu ia ficar sem graça. Eu fui, bati, ele, vem cá, me dá um abraço, me dá um abraço, me dá um abraço. Ele falou, cara, eu tenho um negócio bom aqui para te oferecer. Aí ele pegou uma pomadinha. Era uma tampinha daquelas garrafas de Lalita. Pra vocês entenderem quanto que é pequenininha assim. Tampinha da garrafa de Lalita. Essa finura assim e desse tamanho assim. Ele falou, cara, eu tenho aqui uma pomada que é top pra dedéu. Pomada para massagem. Você costuma fazer massagem nos pés da sua esposa? Você é casado, né? Eu falei, sou. Rapaz, parabéns. Sua esposa é uma mulher de sorte. Você é um cara gente boa. E aí ele foi me conversando e falou, cara, hoje eu queria te presentear com essa pomada. Pode segurar, é sua. É sua. Ele me deu, eu falei, obrigado. Isso aí é para você fazer massagem. E outra, esfrega bastante que até alivia as dores musculares e tal. Se você estiver sentindo alguma dor no corpo, pode usar ela que é top. Isso é presente para você. Eu falei, obrigado. E aí ele falou, ó, eu tenho essa outra aqui. Essa outra aqui eu estou vendendo. Isso aqui é para eu comprar o leite da minha família. Eu estou desempregado, esse negócio de pandemia, vocês sabem. E assim, eu não consegui mais nada. Eu tive que ir para a rua para trabalhar com vendas. Irmãos, o negócio dele, o produto dele era tão chinfrim que era duas tampinhas, uma encaixada na outra. Ele deve ter comprado aquele sebo de carneiro de 1 litro, deve ter pagado R$10 naquele sebo de carneiro, daquele de 1 litro. E ele pegou e dividiu e colocou nessas tampinhas, tampou e escreveu a caneta com um pedaço de folha de papel de caderno colado em cima e escrito assim, sebo de carneiro. Ele falou, essa daqui eu estou vendendo, porque, cara, o leite está caro. Se eu compro leite para os seus filhos, não compra? Eu compro. Ele falou, o leite está caro, rapaz, e eu tenho 3 crianças, se eu não me engano. Tal idade, o nome de um é tal, o nome de outro é tal. Cara, ele gastou uns 30 minutos comigo. Mais ou menos, 30 minutos. Ele falou, essa daqui, ó, o valor dessa pomada, que era o mesmo tamanho da outra, escrito sebo de carneiro, caneta em cima, colado com folha de caderno e cola tenaz branca de R$2. Ele falou, essa daqui é R$30. Ele falou, cara, mas não é pelo valor, é pela causa.
é para o sustento da minha família. Eu olhei aquilo, ele falou, cara, leva aí para me ajudar. Eu olhei assim, eu falei, mas assim, eu fiquei sem graça de dizer não, eu fiquei sem graça de falar. Primeiro que ele já tinha me dado um, eu já tinha até colocado no bolso o presente. E eu peguei assim, eu não sei como, irmão, mas eu peguei a carteira. Eu tinha R$35, eu só fiquei com 5 na carteira. Eu não vi eu tirando o dinheiro da carteira, entregando na mão dele os R$30. Ele, muito obrigado. Eu, de nada. E aí depois eu olhei pra casa, na hora que eu fui para casa com aquelas 2 pomadinhas no bolso, eu, misericórdia, o que eu fiz? O que eu fiz, cara? A pomada, irmão, sem zoeira, a pomada não valia R$1,50. Hã? Já comprou também? R$30. Eu também usei umas 2 vezes só. A minha foi 30 conto. Você também comprou, Ela? O cara é bom de venda, irmãos. O cara é muito bom de convencimento. Ele é muito bom de abordagem. E sabe o que é isso? É dessa maneira que nós devemos pregar a palavra. Não como se estivéssemos vendendo um produto, porque Cristo não é um produto. Mas ele mostrou tanta veracidade, tanta empolgação, tanta alegria naquilo que ele estava vendendo, que o produto... A pastora Marlene ainda falou, Moisés deve estar vencido. Eu falei, provavelmente. Mas ele foi com tanta alegria, com tanta intensidade, com tanta educação, com tanta audácia, ousadia e intrepidez em vender, que eu nem vi, irmão, sinceramente. Eu peguei a carteira, tirei do bolso, olhei ali, eu vi que eu tinha R$35. Eu tirei os 30, fiquei com 5. E ele, meu amado, você não vai se arrepender. Deixa eu te ensinar como é que usa. Tá beleza? Entendeu? Pegou aí? Peguei. Obrigado, viu? Que Deus abençoe sua vida e te prospere a cada dia mais. Amém. Irmãos, assim é a arte de pregar a palavra. Se você transmitir a palavra sem acreditar naquilo que você está pregando, porque existem pessoas que pregam, eu queria que em nome de Jesus, vocês que são ministros, que estão começando a ministrar agora, por favor, quero instruir a vocês, nunca subam no altar e falem, rapaz, eu estou nervoso demais. Ai, eu nem sei se eu estou digno de estar aqui. Você não é mesmo, não? Isso aí todo mundo sabe. Não fale mais isso, tipo, ai, o pastor ele cisma em me chamar para pregar, né? Mas eu não sei pregar. Irmão, não tem essa. Se Deus ele confiou, se o Senhor através da minha vida, ou através de um líder, ou através de qualquer pessoa, te confiou a capacidade de transmitir algo, Ele que vai falar pela sua boca. Ele que vai transmitir, pastor, acho que eu gaguejei demais. Irmão, se de 20, se de 10, se de 30, se de 100, recebeu a sua palavra, valeu a pena. O problema é que a gente está preocupado em agradar todos. O problema é que a gente está preocupado com o olhar de aprovação do público que está nos ouvindo. Ai, pastor, acho que eu não fui bem não, porque eu olhei para a cara. Você viu a cara das pessoas? Cara, tira o olho da cara das pessoas e olhe para a face de Jesus. Olhe para a missão que foi te dada. Outro defeito que você não pode cometer quando você estiver ministrando a palavra: não fale dos seus defeitos. Porque, primeiro, a gente não está aqui para pregar a gente está para pregar Cristo. Como que eu estou falando de não falar dos seus defeitos? Eu rio demais. Eu danço demais, eu canto demais, eu pulo demais, eu gaguejo demais. Não fale isso, irmãos. Uma palavra que você não pode falar, uma coisa que você não pode falar de jeito nenhum, é que depois de uma pregação você pedir perdão.
Ah, você vai me perdoando aí por causa daquilo que eu falei, se o que eu te falei não te agradou. Cara, se você está pedindo perdão é porque você não acredita no que você falou veio de Deus. Se você está pedindo perdão, você não acredita que o que foi transmitido veio da parte do Senhor. Porque se veio da parte do Senhor, você vai pedir perdão por quê? Se foi Deus que falou. Vai pedir perdão por Deus ter falado? Não faça isso. Outra coisa que você não pode fazer, estou dando orientações práticas aqui para você. Isso está relacionado à forma intensa de ministrar, a forma de que a sua pregação, a sua ministração, ela seja alcançada. Pregue com intensidade. Pregue com amor. Não pregue para baixo. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia aí no capítulo 4 de Filipenses. Aí você fica assim, não olha para a igreja, você fica com a cabeça baixa, esperando todo mundo abrir. Amém, irmãos? Todo mundo encontrou? E vamos ler. Faça com intensidade. Faça com energia, com alegria, porque isso está relacionado a você transmitir confiança em quem está te ouvindo, a você transmitir confiança no público, porque senão eles não vão nem absorver a palavra. E da mesma forma que você não está olhando para eles, eles talvez não prestem atenção em você, ou prestem atenção na sua maneira introvertida de ministrar, e aquilo seja para você como algo que vai te descredibilizar diante das pessoas. Ou descredibilizar a sua mensagem. Amém? Deus, Ele deu a cada um uma identidade específica. E você precisa se mover na sua identidade. Eu não estou dizendo que você tem que copiar a forma de pregar da Rosângela, a forma de pregar do Isaías, ou a minha forma de pregar. Não. Mas o nosso espelho é Jesus. E a pregação, ela sim, existem métodos, existem formas de você transmiti-la. Existem características para que a sua mensagem ela vá mais longe. Talvez você, dependendo da forma que você vai ministrar, alcance só essa primeira fileira. Ou a do meio. Ou até aqueles que estão lá fora na rua. Eu acho impactante quando alguém está passando na rua e para. Fica ouvindo a palavra de lá de fora. Eu acho impactante quando alguém passa e entra na porta. Eu posso ouvir a palavra? Eu acho isso muito impactante. Porque isso fala que a palavra ela transcende um ambiente onde ela está sendo ministrada. Ela alcança os céus daquela região. Quando você for ministrar, por mais que você fale, pastor, eu não sei, eu não tenho experiência, meu irmão. A experiência, se você não se desafiar, se lançar, você nunca vai adquirir. A experiência ela é gerada no seu se lança, no fato de você se lançar, no fato de você se permitir ser usado por Deus. Errar é natural. Você vai errar as palavras, você vai falar uma heresia. Quem nunca falou uma heresia, atira a primeira pedra. Mas peça perdão. Reconheça quando você errou e se você for corrigido. Lute para não falar heresia em nome de Jesus. Mas se em alguma forma você falou uma bobeira, uma besteira e alguém veio te corrigir, rapaz, é mesmo, hein? Na sua próxima oportunidade, bom, me perdoa, falei um trem aqui que tá errado, esse negócio aí foi meio doido. Mas que isso não te paralise, que isso não te trave, que isso não te faça com que você retroceda. Eu me lembro da minha primeira pregação, meu irmão, foi um fiasco. Um fiasco puro. A segunda foi pior. E depois da terceira, quarta, quinta, a gente foi aprimorando até chegar nessa capacidade de separar um versículo e poder desenvolver um tema, poder transmitir um pensamento, um entendimento. E você que deseja pregar, você precisa ler bastante, você precisa ouvir bastante.
Você precisa se preparar. Às vezes eu não tenho condições de parar. Meu desejo é um dia chegar nisso, né? Igual os apóstolos fizeram lá no livro de Atos, né? Colocar os diáconos para servir a mesa e eu me dedicar só à oração e à palavra. E ao discipulado, ao cuidado com as vidas. Hoje ainda não é a realidade. Mas é muito importante, porque quanto mais você ouve, quanto mais você lê, quanto mais você vê vídeos, lê livros, porque não é só ler a Bíblia. Você precisa aprender com as pessoas que têm crescido, com pessoas que têm sido respaldadas por Deus, pessoas que têm avançado. Veja os podcasts da vida, porque esse podcast normalmente fala de experiências. Veja ministrações, se espelhe em pessoas, se inspire em pessoas, claro que pessoas que são respaldadas pelo Senhor. Outro dia eu estava vendo uma ministração, cara, eu estava querendo conhecer o coração do pregador, um pregador muito famoso, muito, muito mesmo. Ele começou a falar sobre um tema e teve uma hora, numa das entrevistas dele, ele falou o seguinte, ó, música mundana eu toco na minha igreja sem problema, música secular. Ele falou, um dia eu ministrando a Santa Ceia, eu cantei a música do Alceu Valença. Diz ele que no meio ele cantou, tu vens, eu já escuto os teus sinais. No meio da Santa Ceia, irmãos. Eu falei, esses caras não entendem aquilo que fala do santo e do profano. A igreja dele tem mais de 5, 10 mil membros. Aí ele falou que a minha intenção foi cantar sobre Jesus, que Jesus está vindo e eu já escuto os sinais dele. Aí teve uma hora que ele falou que um dia lá, os ministros de louvor dele foi cantar a música, né, foi no dia da consciência negra. Aí eles foram fazer uma apresentação e eles cantaram a música do Racionais. Fala qual que era a música que eles cantaram. Nego Drama. É a música mais torta do Racionais. E aí, o irmão, né, que ia cantar, ele alterou, porque tinha muito palavrão na letra da música. Aí o irmão que foi cantar, ele tirou as partes dos palavrões e cantou a música toda, apresentando no altar. Só que a irmã do Data Show esqueceu de mudar a letra. E aí apareceu lá, pipo, fra, fru, flico, truco. E a igreja assim, ó. Então, ouça pessoas, mas filtre. A Bíblia diz, examinai tudo e retém o que é? O que é bom. Oi? Cara, e é um cara referência no Brasil e fora do Brasil. Eu estava assistindo. Não, irmão, não posso falar. Começa com Ângela e termina com Bazos. E... eu falei, cara, pelo amor de Deus, isso fora de... E outras ideias, várias outras ideias que eu falei, isso não testifica, não. Não testifica, não. Enfim, você precisa ouvir pessoas. Você, como ministro, como aquele que vai transmitir uma mensagem, como aquele que vai transmitir algo para alguém, seja em liderança, ou seja em uma pregação, uma abertura de culto, uma palavra de oferta, você precisa ouvir. Você precisa escutar outras pessoas. Às vezes a forma de uma pessoa ministrar, às vezes a forma de uma pessoa se comportar no altar vai ministrar o seu espírito e falar, cara, isso aí é uma referência, isso aí, nossa, eu vou fazer igual. Eu sou muito espelhado no meu apóstolo.
na forma de pregar, forma de se expressar, de ministrar a palavra. Ele é uma inspiração para mim. Mas eu tenho várias outras inspirações e tenho a minha identidade em Deus. Não significa também que você vai ser uma cópia dos outros. Você vai ministrar sempre igual às outras pessoas. O Alex ministra de um jeito, a Elaine ministra de um jeito, o Osés ministra, o Jorge ministra, a Karine ministra. Cada um tem a sua identidade. Mas às vezes você vai encontrar pontos em comum entre nós, porque nós estamos debaixo de uma mesma cobertura. Existe um ministério no Brasil que até a forma, eles têm treinamento da forma como os ministros vão pregar. O cara é sergipano e fala Deus. Oi, tchux. A forma de ele se expressar, tudo é igual. A forma de se movimentar. Isso padroniza as igrejas. Às vezes acaba perdendo a essência da identidade de cada indivíduo. Porém, é muito importante a gente ouvir pessoas, a gente analisar perfis, estudar sobre o perfil comportamental em público, oratória. Uma coisa que eu queria ministrar e ensinar aqui para vocês, líderes, para todos vocês que ministram ou vão ministrar no futuro, cara, saiba usar microfone. Porque senão você não vai transmitir a sua mensagem com clareza. Existem pessoas que não sabem usar o microfone e por isso a sua mensagem não é entendida. E se não é entendida, as pessoas não saem edificadas. E às vezes até fere o ouvido natural. Já viu uma rádio fora de frequência? Incomoda os ouvidos. Então, se você ministrar de uma forma com que as pessoas elas não se sintam confortáveis na maneira de ouvir, você vai atrapalhar a sua mensagem de alcançar o propósito dela, ou a mensagem de Deus, que nem sua é. Falando no contexto geral de oratória. Então, o uso do microfone, irmão, isso aqui é muito importante. Tome cuidado com esse conector aqui, ó. Olha, coisa simples. Tome cuidado com esse conector aqui, ó. Com esse... nem é conector que fala, né? Como é que fala? Botão, sei lá. Que tem uns que é de clique, tem uns que é... Chama conector. Então, ó... Isso aqui é o liga e desliga. Às vezes, no meio de uma pregação, sem querer, você passa o dedo aqui... Desliga o microfone, hein, tá? Impede as pessoas de ouvir. E dependendo da sua empolgação, você não vai nem perceber que desligou. Então toma cuidado. E às vezes esse conector aqui ele é sensível. Dependendo do microfone, se o microfone não tiver com algum mau contato, você vai tocando nele e toda hora vai fazendo um barulho. Aí troca de mão. E principalmente na gravação, irmão. Na gravação sai tudo. Principalmente na gravação fica... Aqui você está ouvindo baixinho, na gravação fica... Parece um cachorro bravo. Então, aprenda a usá-lo corretamente. Ele tem essa borda aqui embaixo, é para você usar. Essa aqui, ó, 3 dedos, para você usar ele de forma correta. Aqui, ó, não é nem aqui também, igual o rapper, né? Né? Não é aqui, porque aqui, ó, eu usando aqui, fica abafado o som. O som, quando eu coloco a mão tampando a cabeça do microfone, pode dar até microfonia. E também o som fica mais fechado. Presta atenção para você ver, ó. Parece que está mais grave e o sopro, ele não tem para onde sair, ó. Sopro. A diferença, mesma distância ao som, como ficou mais aberto, mais agudo, mais estéril. E quando eu falo sopro, 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 não sai tanto assim no microfone. Outra característica é a distância do microfone da sua boca. A distância correta é 20 centímetros.
20 centímetros da boca, é um palmo. É aqui, ó, o seu braço ele tem que estar levemente inclinado. Porque quanto mais longe, esses microfones eles têm o poder de captação de som. E a captação de som deles, dependendo da qualidade do microfone, ela é muito boa. Existem outros microfones que a capacidade de captação deles é mais fraca. Então você tem que se aproximar um pouco mais. Então, aí você calcula aqui 15 centímetros, 10 centímetros no máximo da sua boca. Porque assim, quando você falar, as suas palavras vão sair mais audíveis. Agora, existem pessoas que é comum isso acontecer, louvor, em pregação, de colar o microfone aqui na boca. Olha o que acontece, eu não alterei o meu tom de voz. Eu estou falando do mesmo tom de voz, só que olha que você vê como é que acontece. Parece que tem uma caixa de abelha ali. E dependendo do timbre de voz da pessoa, isso altera. Ó, eu não estou nem colado, agora eu vou afastar um pouquinho. Olha aqui como é que não alterou muita coisa. Ainda continua embolado. E aí pensa num culto profético, você gritando, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida que o Senhor Jesus... Não vai entender nada. Mesma coisa. Aí o ouvido das pessoas fica assim. Por quê? Por causa da forma incorreta de se usar o bendito do microfone. Isso vai atrapalhar, como eu disse, atrapalha as pessoas de receberem a mensagem de Deus através da sua vida e incomoda. E não é elegante subir na hora da pregação, do louvor, e lá chamar a atenção do pregador, do palestrante, do ministro, ó, afasta o microfone da boca. E isso às vezes é um vício. Acaba sendo um vício, que às vezes a pessoa, oh, é mesmo, perdão, desculpa, e afasta. Aí depois, 2, 3 minutos depois, a pessoa já está aqui de novo. Oh, aleluia. É o estilo do pregador pentecostal. E tem que fazer som. Isso atrapalha a forma da transmissão da mensagem. Então, aprenda a usar o microfone. Mas pastor, muitas vezes é porque eu não me ouço. Uma coisa é você se ouvir, outra coisa é se o público está te ouvindo. O mais importante é o público te ouvir. E se você não está se ouvindo, é melhor, é mais correto você falar para alguém, aumentar o seu microfone, ou o que está alto, abaixar os instrumentos, parar o que está tocando, do que você enfiar o microfone perto da sua boca aqui e ficar sem boleira e piora a situação. Amém, irmãos? Então, a forma de você utilizar o microfone, ela é extremamente importante. Hoje eu vou dar dicas assim no atacado, né? Vou dar dicas no atacado. Então, não fale dos seus defeitos. Ah, irmãos, eu estou com muito medo. Ah, eu estou tremendo. Ah, Jesus da glória. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui em cima. Ah, Jesus, o meu dia hoje foi tão terrível e eu não consegui preparar a palavra, né? Esses tipos de coisa, às vezes, não são necessários de ser falado. E às vezes esse nervosismo que você transmite dá descredibilidade para a sua mensagem. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguém quer falar de algum testemunho ou testemunho? Ou dar uma sugestão nisso que eu estou falando? Porque vocês como líderes, vocês como ministros, que vão ser pregadores lá na frente, é muito importante vocês tomarem cuidado com essa postura, porque vocês vão ministrar pessoas, que vocês vão liderar pessoas. Então, além de você ter que fazer de todo o coração, talvez a pessoa está tão ali intensa, está fazendo de todo o coração, mas ela não está usando a técnica certa, o método certo. Então,
mesmo ela intensa, mesmo ela dedicada, ali ela não vai conseguir transmitir a mensagem. E às vezes as pessoas saem Não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. O pregador estava lá na intensidade, meu irmão, ele estava faltando voar ali e ser arrebatado antes de todo mundo. Mas... levanta. E não conseguia entender nada, que eu falei, meu Deus. Nada contra igreja ou estilo de ministração. Eu estou falando aqui de coisas técnicas. Esse é um treinamento avançado de líderes. Então, use o microfone da forma correta. E outra, se a sua igreja grava áudios, grava vídeos, uma coisa que eu te dou orientação a fazer: ouça você ministrar. Ouça a sua pregação. Ouça você cantar. Porque às vezes você se ouvindo cantar... Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que aborrece a voz no microfone, né, na gravação. Mas você sabia uma coisa? Que a voz que você ouve gravada é a sua voz de verdade? A voz que você ouve falada não é a sua voz original. Sua voz original, que os outros ouvem, é a voz que você grava o áudio. Ali do WhatsApp, ali do culto, que seja. Essa voz que na hora que você, sem querer lá, clica lá para saber o que você mandou, né, a mensagem lá no meio do povo, essa é a sua voz real. Essa é a sua voz real. E é natural, olha, escuta o que eu vou te falar. É natural as pessoas não gostarem da sua... É uma coisa mais normal do mundo as pessoas não gostarem de ouvir a sua própria voz gravada. Por quê? Porque o seu consciente, a sua memória, o seu intelecto, ele foi acostumado a ouvir a sua voz não na frequência correta. Porque quando nós falamos, automaticamente há vibrações aqui. Essas vibrações, elas alteram a capacidade de ouvir o som real. Então, quando você para e só escuta, é diferente de você estar cantando ou falando. Essa é a sua voz real. Então você precisa se acostumar com a sua voz. Você precisa saber que a sua voz... Se as pessoas elogiam a sua voz, falam que você tem uma voz bonita, não é essa voz que você se ouve. É a voz que está gravada. Aí, né? A gente tem que entender os sinais, né? Então, às vezes você canta e desafina, ou toca e erra a nota, entra fora do tempo, a sua pregação você não consegue se entender, está embolado. Às vezes tem a ver com a equalização do som, ou tem a ver com a sua forma mesmo de usar o microfone. É muito importante você se ouvir. É muito importante você analisar-se, você se policiar. Pega uma pregação sua e veja ela toda, do início ao fim. Aí você vai ver se você falou alguma heresia, se você falou o versículo errado. Não, de vez em quando eu falo um versículo errado. Eu troco o nome dos profetas, é Elias, é Eliseu. Porque o versículo está certo, mas às vezes a referência nem era. O texto em si, porque eu sou bom de gravar texto, mas endereço... É uma benção. Então, por isso que na maioria das vezes eu falo texto e não falo o endereço. Porque a minha maior facilidade é gravar o texto. Aí se a pessoa fala, pastor, onde é que estava escrito ali? Espera aí que eu vou olhar aqui no Google. Tá lá. Era aí que eu te mostro aqui agora. Tenho convicção que tá. Então, é muito importante você se ouvir. Amém, irmãos? Isso vai fazer bem para a sua ministração, isso vai fazer bem para o seu desenvolvimento como pregador. E peça um feedback das pessoas que você tem confiança, principalmente dos seus líderes, dos seus familiares. Mas toma cuidado com o feedback dos seus familiares, que às vezes pega pesado até demais. Você que é familiar, cuidado, familiar.
Às vezes, em vez de puxar para cima, puxa para baixo. Né? Foi benção a sua palavra, foi benção a sua abertura, o louvor que você cantou. Você só deu uma desafinadinha ali naquele momento. Né? A forma de falar vai ganhar ou fazer perder. Então, é muito importante você saber como você traz uma crítica. Crítica construtiva. Não estou te perguntando nada. Mas o negócio do Google aqui não deu, não. Quando está falando aqui, ele... Olha, deixa eu te falar uma coisa. Né? Escutando a conversa da gente. Então, a crítica construtiva é aquela crítica que você mostra a solução do problema. Se você não mostrar a solução do problema, então é só crítica ou crítica destrutiva. Toda crítica que você for dar, pensa, eu tenho que arrumar uma solução para ajudar essa pessoa. Eu tenho que arrumar uma estratégia para fazer com que ela melhore. Ou se você não tem uma solução, então procura quem tem. Que no caso seria um líder maior, uma pessoa de mais conhecimento, de entendimento, de sabedoria. Porque as críticas muitas vezes têm matado ministérios. Algo que é muito importante dentro do ministério de adoração, no ministério de fala de talentos, às vezes a pessoa acha que canta, acha que dança bem. Oh, meu Deus. No ministério de dança, não são do Robocop. O outro está no ministério de louvor, não são da taquara rachada. Né? E é importante você ouvir a opinião de pessoas que te amam de verdade. E o feedback é muito importante. Às vezes você está achando que você está abalando Bangu, mas 90% das pessoas estão olhando e falando: caraca, olha aqui como é que ela está errando, meu Deus do céu, olha como é que ele está fazendo as coisas erradas. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está abafando, né? Canto bem demais, 30 anos de ministério, aleluia. E nesses 30 anos não teve alguém que chegou em você e falou: você é desafinado. Você fala alto demais. Você... eu não consigo entender o que você prega. Eu não consigo receber da sua ministração, porque você é até benção, mas se embola demais naquilo que você fala. Você não consegue concluir um assunto. Isso é muito importante, você pedir o feedback. Eu fiz a abertura de culto. O que o senhor achou, meu líder? O que você achou, meu marido, minha esposa, meu filho? O que você achou? Porque os de dentro de casa, eles não vão mentir para você. Não, isso aí é falsa humildade, Anjinha. Prega para ele aí. Porque uma coisa é o seguinte: o que é humildade? Humildade é eu saber quem eu sou, quem eu não sou, o quem eu tenho, o que eu não tenho, se eu posso ou se eu não posso, sem me ensoberbecer. Por exemplo, às vezes quando as pessoas vêm falar: pastor, o senhor canta muito bem, eu, glória a Deus. Eu reconheço que Deus me deu uma boa voz. Pastor, o senhor toca muito. Eu falei: aí você está mentindo. Porque eu sou muito limitado. Talvez para você o meu instrumental, a minha forma de tocar seja top demais, mas na minha opinião ainda tem que crescer muito. Mas eu sei que eu toco até legal, vou bem, ministro bem, desenvolvo bem. Então tudo que eu faço é glória a Deus. Pastor, o senhor prega muito. Aleluia, meu irmão. Deus seja louvado. Me ajuda aí a orar, porque de vez em quando o negócio aperta. Porque às vezes é um desafio, irmãos. Hoje, para trazer essa mensagem para vocês no Tadel, parece que está assim, né? Uma facilidade, tranquilidade. Eu estava dando 6h20 e eu ainda estava ali mexendo com tinta. E eu, Senhor, o que eu vou falar hoje no Tadel? E aí chego em casa, eu tomando banho: Pai, me dá os textos bíblicos. Eu falei com o Oséias que eu estava ali agora no carro, preparando, tentando achar os textos bíblicos para trazer. Comecei a cochilar, tanto cansado. Aí beleza, na hora que estava chegando perto do louvor, eu encostei aqui no cantinho e Deus foi me dando os textos. Deus foi me dando os textos.
E a forma de falar de maneira natural, isso a gente adquire com o tempo, adquire sabendo que Deus está conosco, adquire com a busca. Olha para você ver, 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Abre aí para mim. Outra pessoa, abre aí em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. E o último texto, 2 Timóteo 4. 1 Timóteo 2,15, quem achou pode ler. Depois, 1 Coríntios 15, 58. E depois, 2 de Timóteo, capítulo 4. Como hoje é o nosso primeiro Tadel, eu vou passar meio pincelada, um panorama bem amplo. Nos nossos próximos nós vamos dar uma ruminada maior. Pode abrir, pode ler, por favor, 2 Timóteo 2,15. Segunda Timóteo 2,15. Aleluia. Faça todo o possível para receber a aprovação de Deus. Aí outra versão vai falar: como obreiro de que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Nós, como ministros, precisamos saber manejar bem a palavra de Deus. Ah, mas eu só lidero o ministério de adolescentes. Ah, eu só lidero uma célula, o esboço já vem pronto. Cara, você não precisa liderar nada. Como crente, você precisa manejar bem a palavra. Como cristão, você precisa manejar bem a palavra. E você tem que se apresentar diante de Deus e dos homens como um obreiro aprovado e de que não tem do que se envergonhar. Outra característica muito importante para um ministro é não fazer vergonha ao evangelho. Toma cuidado, você que é um ministro do altar, você que é uma pessoa que transmite a palavra, você que é um líder, você que é um obreiro, você que é uma pessoa que foi chamada ou deseja da parte de Deus servir a obra de Deus, abençoar pessoas. Cuidado com a sua vida lá fora. Cuidado com as suas postagens no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Messenger, sei lá. Cuidado. Cuidado com as palavras que você usa. Ministrei muito tempo sobre isso aqui, sobre a questão de indireta nas redes sociais. Para de ser imaturo. Isso é coisa de bebê, isso é coisa de cabeçudo, de cabeçuda. Isso não vai levar a lugar nenhum. E às vezes você atinge com indireta, atinge pessoas que não tem nada a ver com a história. Aí pessoas ficam desconfiadas, você vê as pessoas se afastando de você, é porque elas sentiram que a palavra que você mandou de indireta no WhatsApp foi para ela, e na realidade nem foi. Então isso é imaturo, rede social não é lugar de resolver problema. Se você é homem, mulher de verdade, olha na cara da pessoa que fez o problema e fala para ela o que você tem que falar. Com sabedoria e com amor de Cristo no seu coração. Esse negócio de ficar jogando indireta não é de Deus, não é sábio. Ainda mais para um líder, para um ministro, para uma pessoa que prega em cima do altar. Aí beleza, a pessoa que está te ouvindo, muitas pessoas que te ouvem têm as suas redes sociais e elas estão vendo, eu mesmo quase não vejo. Às vezes Deus me permite ver só quando alguém dá um vacilo. Eu acho interessante. Eu só vejo na hora que Mas às vezes a pessoa já está vacilando muito tempo e eu não vejo. Mas eu não tenho esse negócio de rede social com uma prática. Mas às vezes as pessoas que te ouvem têm as suas redes sociais e vê aquele mau testemunho e fala: poxa, a pessoa está pregando aqui no altar, mas está dando, não bate ser cristão com essa atitude.
Não bate ser cristão com esse tipo de comportamento. E aí, você dá mau testemunho de Cristo e do altar da sua igreja. As pessoas falam, poxa, o pastor dessa igreja deixa a pessoa ficar postando esse tipo de coisa nas redes sociais e ministrar no altar? Não bate. E aí, você defama a sua igreja, você defama o seu pastor e você queima o seu filho. E o nome de Cristo vai para a lata de lixo. Você precisa ser um obreiro que maneja bem a palavra, mas também que não tem do que se envergonhar. Ou que também não envergonha o nome de Cristo. É muito importante, tanto quanto manejar bem a palavra, ser um obreiro de que não tem do que se envergonhar. A Bíblia fala que uma das características do pastor, do líder, é que ele tenha bom testemunho dos de fora. Às vezes o cara é líder, é ministro, mas vive em contenda com seus vizinhos, vive em contenda com a sua parentela, sempre está arrumando confusão, vive brigando em discussões, em brigas conjugais. A Bíblia fala, meu irmão, que uma pessoa que não trata o seu marido, a sua esposa, os seus filhos com dignidade, com respeito, com honra, nem sua oração é ouvida, que dirá sua pregação. Se nem a oração, que é só entre ele e Deus, que dirá o louvor, que dirá o conselho, a liderança. Então, esse versículo aqui de 2 Timóteo 2,15, grava ele na tábua do seu coração. Uma das características muito importantes para um ministro é que ele tem que ter bons testemunhos dos de fora. As pessoas lá fora têm que falar, cara, isso aqui é um bom cidadão, essa daqui é uma boa mãe, é uma boa vizinha. Aí os seus vizinhos não vêm na igreja por quê? Porque muitas vezes eles veem os quebra-pau que é dentro da sua casa, gritando, xingando palavrão, falando besteira. Por que que eu vou perguntar, por que eu não ganho meus vizinhos? Ah, porque é tudo uns endemoniados. Talvez o demônio está lá na sua casa. Então, a gente tem que dar bom testemunho de fora, para os de fora. No Projeto Tabernáculo, a gente faz uma oração seguinte, que nós sejamos aprovados diante de Deus e dos homens. Fala que quando Jesus ele crescia em sabedoria e em estatura diante de Deus e diante dos homens. Ah, Deus conhece o meu coração, Ele sabe que eu esbravejei, eu briguei, eu xinguei, mas Ele conhece o meu coração. Por isso porque Ele te conhece, que você está, coitado de você não ir para o inferno, achando que é um pregador, que é ministro, que é... Cuidado. O seu temperamento não pode falar mais alto do que o caráter de Cristo em você. Quando você for postar algo, você que é ministro do Evangelho, pense, eu preciso ministrar algo que vai edificar as pessoas. Não tem nada a ver você postar uma foto, você que é bonitona, bonitão. Eu não gosto disso, mas não tem nada a ver você postar ali uma foto na rede social, né? Da roupa nova que você comprou, né? Do restaurante que você foi ali, mas o maridão, não tem nada a ver. Mas também poste coisas que edifiquem vidas. Poste coisas que ministram o espírito às pessoas. Não coloque sua vida numa vitrine apenas por colocar, que através disso você venha alcançar muitas vidas também. E que alcance elas para o bem. É muito importante a gente ter sabedoria. Redes sociais, elas muitas vezes têm tirado as pessoas do foco de Cristo, do relacionamento com Cristo. Na maioria dos celulares, existe um aplicativo lá nas configurações. Na Xiaomi, é lá na parte de configurações que fala de controle dos pais. Que vai falar lá de quanto tempo você gasta usando os aplicativos do seu celular. Ou de quanto tempo você gastou com o celular ligado. E quais os aplicativos que você mais usa. Aí você vai lá e vê quanto tempo você está passando por dia no Instagram.
Quanto tempo você está passando por dia na internet? Quanto tempo você está passando por dia no YouTube? Quanto tempo você está passando por dia com a Bíblia? Quanto tempo você está passando por dia no WhatsApp? Olha aqui, ó, vai lá em configurações, só uma ilustração aqui para vocês. Ó, bem-estar e controle dos pais. Aqui vai mostrar o tempo que a pessoa usou o celular. Ó, hoje eu usei o celular por 4 horas e 50 minutos. Aí vem aqui falando. Anotações, eu usei as anotações que eu estava preparando no Tadel durante 1 hora e 53 minutos. E também outras coisas que eu anotei hoje. O WhatsApp, que é o meu meio de trabalho, 49. A Bíblia, 42 minutos. O Instagram, 31 minutos. O YouTube, 27, que eu vi uma pregação hoje. E por aí vai. Pra você saber como que está a sua vida. Aqui é o fofoqueiro de quem você é. Do que você está usando. No Motorola eu também tinha um, eu sei que tem. E na maioria dos aplicativos celulares hoje você tem esse controle aí dos pais, controle da sua vida. Será que você está passando mais tempo nas redes sociais do que fazendo as coisas para o Senhor? Dá uma vigiada. Coloca a mão na consciência e se você precisar se arrepender, se arrependa. Então, tenha bom testemunho dos de fora. Qual foi o outro texto? Dei, 1 Coríntios 15, 58. Aleluia. Todo o trabalho que você faz, como no primeiro texto nós lemos, no Senhor, ele não vai ser vão, ele não vai ser inútil. Tudo que você faz para Deus, você vai ter um resultado, vai ter uma recompensa. Que o Senhor seja glorificado através da minha e da sua vida. Amém? Aleluia. Então, na semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais dessas técnicas de ministração. Aqui na igreja nós falamos sobre essa questão de controle de liturgia, que uma abertura ela tem que ter 10 minutos, uma palavra de oferta 10 minutos, no máximo 10 minutos, irmãos, é para você já ter orado ali pela oferta, já ter orado ali para entregar o louvor. Não é 10 minutos falando e depois vai orar, depois vai liberar uma profecia, depois vai... Entendeu? E aí o louvor, são 4 louvores, às vezes é um período de 40 minutos, 50 minutos. E a pregação, ela ocupa o espaço de 1 hora, 45 minutos. Aí. Isso na teoria, é o básico que a gente faz, na teoria. E é uma instrução que eu dou para os ministros para que a gente faça tudo com ordem e decência. A gente tem procurado a cada dia ser bons administradores do nosso tempo, tendo em vista a região que a gente mora. Mas não se permita ser travado pelas circunstâncias, por nada. Deixa ser usado por Deus, deixa o Senhor te usar. Deixa o menino rodar, estude a palavra. Pastor, eu nunca preguei. Isso não te impede de fazer um estudo, de preparar uma pregação. Pastor, eu nunca abri um culto. Isso não te impede de estudar sobre como abrir um culto. Nós vamos estar falando aqui nos nossos próximos Tadéis de estratégias para abrir culto, de como deve ser uma abertura de culto, de como deve ser transmitida uma palavra de oferta, de como preparar um esboço, ou se você tem que preparar um esboço ou não. Nós vamos estar falando aqui de como atrair o público, cativar o público com a sua mensagem, de como você vai
vai mudar o público, se o seu público for diferente, for mais jovem, for mais idoso, for mais infantil, de como você abordar e chegar em cada um desse público. Se o seu público é só mulheres, ou se o seu público é só homens, depende se o seu público é casais. Nós vamos estar trazendo instruções aqui para auxiliar vocês como ministros do Evangelho nesse lugar, amém? Amém ou não amém, irmãos? Vocês acham que isso vai ser bom ou não vai? Então glória a Deus. Amém? Coloque sobre os seus pés, então. Enquanto você vai colocando sobre os seus pés, eu quero que alguém leia o texto de 2 Timóteo, quem abriu, né? 2 Timóteo 4, 1 a 4. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, e essa palavra chegou a nós. Conjuro-te. Em outras palavras, ele fala: eu te imploro, eu te exorto, eu te peço, em nome de Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Prega a palavra, cara. Prega a palavra. Há tempo e há fora de tempo. Quer você receba oportunidade, ou quer você não receba oportunidade. Prega a palavra no seu trabalho, na escola. Prega a palavra dentro de casa. Prega a palavra no colégio. Prega a palavra na rua, no ônibus. Prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Insista, repreende, corrige, exorta com paciência e base bíblica. Com paciência e doutrina, com longanimidade e doutrina, com paciência e base bíblica. Que a base dos seus ensinamentos, das suas instruções, seja a palavra de Deus. Que a base do evangelho que você for pregar seja as verdades ocultas, reveladas a você através da palavra de Cristo. Aleluia! Prega a palavra, recebendo o microfone na mão ou sem microfone na mão. Prega a palavra para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu pai, para o seu tio. Porque a palavra... Hoje eu meditei em João, e em João está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Deus através da sua vida vai trazer libertação para essa geração. Então não esconda a palavra dentro do seu coração, no sentido de guardá-la só para si. Tenha ela gravada nas tábuas do seu coração, mas também transmita as verdades de Deus para as pessoas que estão à sua volta. A Bíblia fala, Jesus nesse texto de João que eu meditei hoje, diz: as palavras que eu vos falo são espírito e são vida. Que a vida de Cristo através da palavra seja como uma fonte a jorrar através da sua vida, através dos seus lábios, através do seu espírito. Ele, em João capítulo 4, quando ele chega para a mulher samaritana, ele falou o seguinte: se você beber da água que eu lhe der, rios de água viva fluirão do seu interior. E eu profetizo que você não será uma fonte seca. Eu profetizo que você não será uma fonte que retém água, que você não será uma fonte incontaminada, mas que as fontes dos rios de vida fluam através do seu interior. E muitas pessoas que estão carentes da vida de Deus, que estão carentes de paz, de alegria, que estão carentes da graça do Senhor, sejam alcançadas através da sua vida, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse Tadel. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, nós te pedimos que o Senhor a cada dia nos ensine a te servir de todo o coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, que tudo que formos fazer, venhamos fazer, Senhor da glória, com empenho, com afinco, com amor, com alegria, que nós não façamos de cabeça baixa, que nós não façamos de maneira tímida, de maneira inibida ou travada, mas que o Senhor nos dê um espírito de ousadia, nos dê espírito de intrepidez, de eloquência, nos dê o espírito, Senhor da glória, de fé e fortaleza, para que nós possamos ser os transmissores da sua verdade para essa geração. Eu abençoo cada líder que está aqui, eu abençoo cada ministro que está aqui, e que no nome de Jesus Cristo o Senhor nos ensine tanto a técnica quanto a unção, que nós venhamos nos mover na unção, sim, mas também nós venhamos nos mover na técnica, que nós venhamos mover na técnica, sim, mas nunca sem unção, em nome de
de Jesus, e que através das nossas vidas o seu nome seja glorificado na vida das pessoas. Eu abençoo essas pessoas que estão aqui, cada ministro, e eu declaro que eles serão líderes de excelência. Homens e mulheres que inspiram fé, que inspiram amor a Deus. Homens e mulheres que venham ser, Pai, exemplos, que venham ser admirados pelos seus liderados, por aqueles que os rodeiam. Eu declaro que Cristo seja revelado em vocês, que Cristo seja revelado no seu casamento, na sua paternidade, na vida dos seus filhos, que Cristo seja revelado em todas as áreas da sua vida. Eu te abençoo e eu declaro que você é um evangelista, você é um ministro do Senhor, e chegou o tempo, é chegado o tempo de você liberar essa mensagem que está dentro do seu coração. Eu declaro que nesse tempo, a partir desse mês de março, que rios de água viva fluam com ainda mais intensidade do seu interior. Em nome de Jesus, eu te abençoo sua casa, sua semana, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Aplaude Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos...